E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Gomes e hoje eu vim falar de um tema importantíssimo para vocês, para que vocês possam conduzir a sua aula, planejar a aula de vocês de uma maneira coerente e adequada. Então, a estrutura padrão da modalidade, né, assim como ela foi pensada, ela segue esse esquema de 4 blocos. O bloco principal é esse aqui, o treino do dia. Ele é a coisa mais importante que a gente tem dentro da sessão de treinamento. Então, dentro de 1 hora de treino, de sessão de treino, essa parte ela é a mais importante. Tudo que a gente faz antes serve de preparativo para que a gente possa chegar bem nessa parte. Vou explicar para vocês. Antes dela, a gente tem 2 blocos. Esses blocos são o aquecimento geral. A gente sabe do propósito do aquecimento geral: aumentar a temperatura corporal, preparar as articulações, redirecionar o fluxo sanguíneo. E aqui a gente pode utilizar alguns movimentos parecidos com os movimentos do treino para começar a corrigir alguns pontos específicos. E aqui a gente pode incluir sessões de mobilidade, de flexibilidade. Então eu posso incluir movimentos acessórios, fortalecimentos. Tudo isso pode ser incluído aqui no aquecimento geral. Partindo do pressuposto que os alunos já iniciaram o processo de aquecimento aqui no primeiro bloco, na fase geral, no aquecimento geral, a gente vai para o segundo bloco, o aquecimento específico. Nessa fase, a gente vai trabalhar a técnica. O CrossFit ele utiliza de uma premissa que é o seguinte: mecânica, consistência e intensidade. A aula deve ser preparada para alcançar essa proposta. Como assim? Então, na parte do aquecimento específico, a gente vai trabalhar o quê? A mecânica, ensinar a mecânica correta, corrigir a mecânica correta, garantir a consistência. O que é consistência? Acertar aquele padrão de movimento várias vezes, para que depois eu possa ir para a parte principal e tentar imprimir intensidade. Então aqui eu vou trabalhar todos os elementos que estão contidos no treino principal. Se tem 3 movimentos, eu vou trabalhar os 3. Então aqui eu quero que os alunos alcancem um nível de proficiência nos movimentos do treino, para que eles possam atingir um nível alto de performance e segurança. Então eles estão lado a lado. Na transição do aquecimento específico para o treino principal, eu vou pedir para os alunos fazerem uma parada, né? Fazerem um break aqui, ó. E esse momento é importante. Nesse momento eu vou explicar para o aluno qual é o estímulo do treino, o que eu quero que ele alcance nesse treino. E aí eu vou deixá-lo ciente disso e eu vou ajudá-lo para que ele possa realmente alcançar esse estímulo proposto. Esse estímulo geralmente se refere às vias energéticas, então pode ser um estímulo fosfagênio, pode ser um estímulo glicolítico, pode ser um estímulo oxidativo, e eu quero que ele faça de uma determinada maneira para que ele consiga se manter naquela via. Nós, como treinadores, temos o dever de garantir que o aluno consiga atingir o estímulo proposto da aula. A gente faz isso a partir de modificação de número de repetições, de carga, né? Então eu diminuo ou aumento a carga dos movimentos para que ele atinja aquele estímulo específico. Eu posso pedir para que ele altere a complexidade do movimento, posso pedir para que ele faça um movimento mais simples e que trabalhe os mesmos grupos musculares, por exemplo, para que ele consiga atingir o estímulo proposto. Eu posso pedir também que ele diminua ou aumente a amplitude dos movimentos. Então, de algumas formas, eu posso levar o aluno para aquela proposta do dia. E isso é independente da condição física dele, porque esse é o propósito das adaptações, é fazer com que as alterações que eu proponho para cada um façam com que todos eles cheguem no mesmo ponto, que é o estímulo principal da aula. Após os alunos terem feito as adaptações necessárias, eles terem conseguido beber uma água, descansar e se prepararem mentalmente, aí vem a parte mais importante, o treino do dia. E nessa parte tem um ponto que a gente deve prestar bastante atenção. Muitas vezes o treino do CrossFit, né, aquela parte principal, ela é vista como uma bagunça, movimentos selecionados aleatoriamente, e não é assim que funciona. A ideia é que o CrossFit seja constantemente variado, mas não que isso seja aleatório. Então, existe uma estrutura de pensamento que leva os treinadores a criar os treinos do dia. E existe também tipos de estruturas diferentes que eles vão usar para construir o treino. E eu gostaria de falar um pouco sobre elas. A primeira delas, o Unwrap,
eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Por exemplo, vou te dar 10 minutos. Eu quero que dentro desses 10 minutos você faça o máximo de rounds de 10 flexões de braço e 10 agachamentos. É isso que a sigla significa. Quer saber o máximo de repetições que vocês conseguem fazer. E aí o score, o resultado, né, é o total de repetições. Faz sentido? A segunda estrutura que a gente vai utilizar é o EMON. No EMON, eu tenho uma tarefa a cumprir dentro de um tempo pré-estabelecido. Essa estrutura aqui é feita para 1 minuto. Então, em 1 minuto, eu tenho que cumprir a seguinte tarefa: 10 flexões e 10 agachamentos. Cumpriu a tarefa? Ganha ponto. Cumpriu a tarefa e sobrou tempo? Ganha um ponto e ganha um tempinho para descansar. E aí eu peço para você fazer 10 vezes isso. Então, você tem 10 oportunidades de completar a tarefa dentro de 1 minuto. Não quer dizer que você consiga fazer as 10. E aí, das 10 oportunidades, pode ser que você consiga fazer 8. Pode ser que você consiga fazer 7. Tá? E aí, o score, né, o resultado que eu vou anotar no quadro depois, é o número de rounds que você conseguiu completar a tarefa dentro do tempo pré-estabelecido. A terceira estrutura é rounds for time. Então, eu quero que vocês façam, por exemplo, 5 rounds, vamos usar o mesmo exemplo, né? De 10 flexões de braço e 10 agachamentos. Eu quero que vocês façam 5 rounds. E aí eu dou um tempo limite. Eu quero que vocês façam isso em 10 minutos. Então, 10 minutos é o tempo máximo que vocês têm disponível para fazer. Mas cada aluno vai terminar em um tempo diferente. E aí eu vou anotar o tempo de cada um no quadro. E agora, o intervalado. Eu aposto que vocês já ouviram essa música, ó. 4, 3, 2, 1, Muito conhecida, Tabata. É um esquema da seguinte forma: 20 segundos de exercício, depois 10 segundos de descanso. Repete isso 8 vezes. E aí vocês podem usar quantos movimentos vocês quiserem. Se quiser usar um só, aí faz 20 segundos o máximo desse movimento, descansa 10. Faz 20 segundos de novo, descansa 10. E aí soma, né? O score pode ser o total de repetições que vocês conseguiram fazer dentro de cada intervalo de tempo de exercício. Por último, mas não menos importante, o volta à calma. Como o próprio nome diz, é o retorno, né, para aquele estado basal, aquele estado de repouso ou próximo dele. Por quê? Depois do treino, os alunos vão estar eufóricos. Eu preciso trazê-los de volta à calma. Alguns vão para casa dormir, outros vão trabalhar. E para que eu consiga fazer isso, eu posso utilizar de alongamentos, técnicas de respiração, qualquer coisa que eu possa usar para relaxá-los. Outro ponto importante aqui no Volta à Calma é a coleta do score, dos resultados, né? Então, como eu expliquei nos modelos, nas estruturas de treino acima, cada um deles gera um tipo de resultado. E aí eu vou anotar no quadro o nome do aluno, o resultado que ele teve, de acordo com a estrutura de treino que eu expliquei anteriormente. Uma coisa interessante do porquê anotar, a gente tem alguns motivos. O primeiro motivo é para que o aluno acompanhe o seu desenvolvimento, né? Para que ele consiga ver a sua performance ao longo do tempo, né, que ele está de prática. E outro ponto crucial é que isso é um gatilho mental para nós. Nós somos competitivos por natureza. Então, várias vezes nós vamos chegar, verificar os nomes no quadro, e tem alguém ali que é muito próximo seu, tem um nível de condicionamento muito parecido, já fez a tarefa do dia e que você quer fazer um pouco melhor. E esse estímulo é enfatizado por um momento de competição saudável entre os alunos. É como se fosse um efeito manada, né? Tá todo mundo querendo ser melhor. E aí você chega e vê a galera evoluindo, você também quer evoluir. Cada um nas suas proporções, mas todo mundo busca isso no final. Então, galera, essa foi a estrutura de aula do CrossFit. E se vocês tiveram dúvidas em algum desses pontos, podem me mandar um direct e eu vou ter o maior prazer de respondê-los. Se vocês estão assistindo pelo YouTube e esse conteúdo foi importante para vocês, comentem lá embaixo e digam o que vocês acharam do vídeo, se vocês tiveram dúvidas. Eu mesmo, pessoalmente, vou lá e vou responder vocês. Se gostaram, se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho. Por hoje foi isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.